A todos os irmãos em Cristo Jesus, queremos iniciar o nosso culto hoje cantando o hino Grande Deus, o teu louvor, para a entrada do nosso pastor. Um abençoado culto a todos. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excelso eterno amor, com os anjos celebramos, e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, que remida em tua luz, possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinito é seu amor, grande em todo o seu louvor. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto, onde nós valorizamos a palavra do Senhor, ouvimos esta palavra para a nossa direção, para o nosso conselho, para a nossa salvação. Desejamos que Deus esteja a abençoar cada um no receber da sua palavra e no aplicá-la à nossa vida cristã. Queremos iniciar esse nosso momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, por natureza somos pecadores, merecemos a condenação eterna e Deus em seu amor enviou seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador, preocupado conosco. Deus, em sua palavra, nos orienta, nos ensina, mostra os nossos pecados, nos leva ao arrependimento. Arrependidos, nós confessamos os nossos pecados a Deus, confiando em Jesus como nosso Salvador. Por isso, neste momento, convido todos a abrirmos os nossos corações e confessarmos os nossos pecados a Deus. Querido e grandioso Deus, amado Pai, nós, pobres e miseráveis pecadores, nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, palavras e ações, transgredindo a Tua lei, fazendo o que Te desagrada. Merecemos apenas a Tua condenação por causa das nossas atitudes. Mas Tu és um Deus amoroso. Tu enviaste Teu Filho Jesus para vir a este mundo, sofrer em nosso lugar, entregar o seu corpo, derramar o seu sangue inocentes na cruz para o nosso perdão. Por isso, querido Deus, nós lamentamos todos estes nossos pecados. Arrependidos, nós os confessamos a Ti, te pedindo que Tu tenhas misericórdia e compaixão de cada um de nós e nos perdoe por causa de Jesus, o nosso Salvador, e não por causa de nossas obras ou dos nossos méritos. Isso nós o fazemos em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão, que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, o meu Senhor,
vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido a congregação a fazermos a leitura do Salmo 80, versículos 7 a 19. Fazemos a leitura conforme a projeção, a divisão ao meio dos versículos, e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela. As suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda parte. Cobriu os montes com a sua sombra. E os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo. E até o rio Eufrates. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela? Agora, quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem. E os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu, olha para nós, vem e salva a tua parreira. Vem e salva esta parreira que tu plantaste. Esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste. A nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Gracioso Deus, que entregaste teu Filho nas mãos de homens pecadores que o mataram, perdoa-nos quando rejeitamos teu amor interminável e concede-nos a totalidade da tua salvação. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento, nós iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7. Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7, onde encontramos assim registrado: Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez esta plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá,
Digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez de uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Até aqui as palavras da leitura do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, segunda parte do versículo 4 até o versículo 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 4b até o versículo 14. E encontramos assim registrado: Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas estas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor, e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu já joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Até aqui as palavras da leitura da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Muitos Homens Fazem. Os homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não o querem aceitar. Estes seus castelos nas águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento
da vida verdadeira. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar. Creia neste Cristo, caminho verdadeiro. É Ele quem nos guia à salvação eterna. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não o querem aceitar. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho para o culto de hoje, as quais encontramos registradas no livro de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 46. Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 46, e esse texto servirá de base para a reflexão de hoje. Assim escreveu o evangelista Mateus. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? Quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. A congregação pode assentar-se. Queremos neste momento cantar o hino Raça Eleita. Durante o cantar deste hino, as crianças se dirigem para o momento de escola bíblica, hoje com as professoras Eduarda e Raíssa. Tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora
somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Ó Deus, que misericórdia. Ó Deus, que misericórdia. Ó Deus, que misericórdia. Que a graça e a paz e o amor do nosso querido e bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estejam a nos abençoar, a nos fortalecer, para que nós sempre valorizemos a palavra do Senhor como a verdadeira pedra angular em nossa vida. Amém. Estimados de Cristo Jesus, hoje nós queremos continuar a nossa reflexão. Afinal, nós estamos ouvindo, lendo os textos do Evangelho, e aqui nós temos uma sequência do texto que foi lido e refletido no último final de semana. E o texto do último final de semana, ele inicia com alguns adversários de Jesus, chefes dos sacerdotes, os líderes judeus. E aqui em nosso texto de hoje, nós vemos que fariseus também estavam neste grupo de adversários questionarem a autoridade de Jesus. Então, uma coisa importante que nós já queremos iniciar nesta nossa reflexão é aquele que questiona a autoridade de Jesus é um adversário de Deus. Afinal, Jesus é o nosso Rei, é o nosso Salvador, é aquele que libertou-nos da condenação do pecado. Por isso, nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, como crentes em Cristo, devemos viver sob a autoridade de Deus, sob a orientação do nosso Salvador. Por isso, questionar a autoridade de Deus é ser adversário de Deus. Nós podemos não concordar com as coisas que Deus faz, podemos achar que poderia ser de outra maneira, mas nunca questionarmos a sua autoridade. Na sequência, também na semana passada, nós vimos a primeira parábola que Jesus contou, que foi a história dos dois filhos. Um dos filhos dizia que iria trabalhar na plantação de uvas do pai, mas não foi. E o outro disse que não ia e foi. Então a história nos mostra, a parábola que Jesus contou nos mostra estes dois filhos
um que disse que iria trabalhar e não foi, e aí este grupo são justamente os adversários de Cristo, são os líderes religiosos, são os judaizantes, são os fariseus, e os outros são representados, as outras pessoas, e o texto bíblico nos fala de cobradores de impostos e prostitutas. Eles seriam aqueles que teriam dito não a Deus e depois teriam ido. Seriam o filho que teria dito não vou trabalhar, mas depois, arrependido, foi trabalhar. E então Jesus chega na parábola dos lavradores maus. E é muito importante e interessante nós notarmos que no culto de hoje esta parábola não está sozinha, porque nós ouvimos também a canção registrada no livro do profeta Isaías, um texto maravilhoso que nos mostra, infelizmente, o que o ser humano faz. É maravilhoso porque a palavra de Deus, ela nos é anunciada de uma maneira clara. A palavra de Deus nos mostra a expectativa de Deus para nós. E neste relato, nesta canção, que como o texto se apresenta, vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas, nos mostra que o dono da plantação de uvas fez todo o necessário para aquela plantação produzir frutos doces e, infelizmente, ela produziu frutos azedos. E no final, no versículo 7, é dito: a plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. E aí nós vemos, ligada a este texto, o evangelho de hoje, que também é sobre uma plantação de uvas, mas diferentemente de aqueles que cometeram erros serem a plantação, aqui neste texto está falando que eles cuidavam da plantação. Aqui Jesus diz: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação e em seguida arrendou a plantação para alguns lavradores. E na hora de colher os frutos, os lavradores, ao chegarem os empregados do dono da plantação, bateram em alguns, assassinaram outros, mataram outro a pedradas. Depois o patrão enviou mais empregados para receber a sua parte da colheita, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Esta parábola, ela está nos falando, e até é interessante nós notarmos que esta parábola, Jesus está falando do passado, do presente e do futuro. Até aqui foi o passado que Jesus falou. Esses empregados que o dono da plantação enviou foram os profetas. Os profetas que vieram a clamar ao povo de Jerusalém, ao povo de Judá, ao povo de Israel, que eles fizessem boas obras. Estes eram os frutos da parreira que o Senhor queria receber. Queriam que eles obedecessem à lei do Senhor. E nós ouvimos no texto do profeta Isaías que eles não fizeram isso. Os crimes de morte eram mais fortes, a desobediência à lei era mais latente para aquele que foi o povo escolhido, o povo protegido, o povo guiado pelo Senhor. Podemos dizer quanta decepção o Senhor teve, o Senhor Deus teve com este povo. Um povo que foi extremamente amado por Deus. Nunca podemos duvidar do amor de Deus pelo povo de Israel, assim como nós nunca devemos duvidar do amor de Deus para conosco. O amor de Deus é maravilhoso.
O amor de Deus é enorme para a nossa vida. Podemos passar por dificuldades aqui neste mundo, por limitações, podemos passar por tempos difíceis, mas o amor de Deus continua manifesto em Cristo para a nossa salvação. Pela fé que Deus colocou em nosso coração, nós temos a certeza de uma vida eterna. Uma vida sem sofrimento, sem dor, sem problema nenhum. Aliás, o apóstolo Paulo fala disso. Ele fala que nós já temos o prêmio da vitória, mas nós devemos correr para este prêmio. Isto quer dizer que a nossa vida cristã é uma corrida aqui nesse mundo. Mesmo que nós já saibamos que vamos chegar ao final e conquistar este prêmio, ou melhor, nós vamos chegar ao final e receber o prêmio de Deus, que Deus conquistou para nós. Mas nós devemos viver neste mundo como numa corrida. E é interessante quando o apóstolo Paulo fala aqui: eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Muitas vezes, infelizmente, nós como seres humanos, nós ficamos apegados ao passado. Nós ficamos nos prendendo às coisas que aconteceram, ficamos nos lamentando com as coisas ruins que passaram, ficamos procurando culpados para tudo de ruim que acontece em nossa vida e esquecemos do amor maravilhoso de Cristo na cruz, que perdoa os nossos pecados e nos dá a certeza de uma vida eterna. O apóstolo Paulo diz: eu corro com o objetivo de chegar ao final, ou seja, eu quero estar firmado na fé em Cristo. Eu quero continuar confiando e dedicando a minha vida para Ele. É isso que o apóstolo Paulo fala. Depois de fazer um relato sobre a sua vida como fariseu, ou seja, como um adversário de Cristo, como para aquele que foi contada esta parábola, como um que pegou e matou os empregados do Senhor. Paulo fez isso. Mas isso não reverberava na vida dele para ele ficar cabisbaixo depois da sua conversão, depois que Cristo foi buscar ele. Depois na parábola, aqui voltando para a nossa parábola, nós temos Jesus falando do presente nesta parábola. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Aqui é o presente, aqui é a parábola mostrando o Filho de Deus vindo a este mundo. O Filho de Deus vindo e também dizendo para todos aqueles que o confrontavam que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Ele usou a parábola do bom samaritano para mostrar isto. Ele usou vários outros textos para mostrar que nós devemos obedecer a palavra do Senhor e assim nós vamos estar frutificando para o Senhor, estaremos produzindo o que o Senhor espera. E então o texto bíblico nos diz que quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Esta frase, ela é muito importante para nós entendermos a nossa vida cristã. Muitas pessoas acham que são, ou se veem, ou agem como estes trabalhadores maus, como estes lavradores que mataram o filho do dono da plantação, como os líderes religiosos da época de Cristo, os fariseus, que mataram Cristo condenando ele à cruz, porque queriam as coisas do seu jeito. Não queriam a autoridade de Deus na sua vida. E infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas continuam fazendo isso. Continuam não querendo ouvir o dono da plantação e nem dar os frutos da plantação
para o filho do dono. Este é o presente da parábola de Jesus. E o futuro vem o que Jesus diz depois, quando ele pergunta o que o dono da plantação vai fazer com esses lavradores. Ele vai voltar, vai matá-los, porque eles são maus, e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. E aí nós vemos no apóstolo Paulo, a igreja cristã sendo ali dirigida, sendo proclamada também por gentios, por pessoas, por não judeus, pessoas que não eram do povo escolhido de Deus. Deus então passa esta plantação para as outras pessoas. Isto é o futuro que esta parábola nos conta. Que Jesus então passa esta mensagem a todas as pessoas. No final do Evangelho de Mateus, nós temos a ordem de Jesus: vão a todos os povos do mundo e anunciem a minha palavra, e façam com que todos sejam meus seguidores, batizando e ensinando. Façam seguidores pelo batismo e pelo ensino. Esta é a ordem de Deus. Assim nós devemos proceder, assim nós devemos fazer. Mas outra coisa que eu quero destacar deste texto, que é muito importante para a nossa reflexão, é o versículo 45, quando os ouvintes de Jesus, é dito a respeito deles: os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Cristo anuncia a sua mensagem. Cristo os confronta com o seu pecado, com a sua desobediência. Eles sabiam que era para ele. E então a reação deles: por isso queriam prendê-lo, por isso queriam matá-lo, porque eles estavam sendo confrontados com os seus erros. Infelizmente, parece que em nenhum momento eles cogitaram se arrepender. Eles cogitaram reconhecer o erro. Olha, o Senhor está falando de nós, nós estamos errando, nós estamos fazendo um monte de coisa errada. Vamos nos arrepender e vamos confiar neste Senhor, neste Cristo. Não, vamos matá-lo, porque ele está acabando com as nossas ideias, com o nosso jeito. Afinal, muitos seres humanos se acham melhores do que o Senhor. Querem ser conselheiros de Deus e não aconselhados pelo Senhor. Esquecem o que Jesus frisa ali no versículo 42. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isto foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. A pedra principal, a pedra que nos edifica no Senhor. O lema da igreja deste ano: vivemos em Cristo, enraizados e edificados em Cristo. Nós devemos realmente reconhecer que nossos pés estão seguros espiritualmente quando nós estamos edificados em Cristo. E nós podemos produzir os frutos que Deus espera quando nós estamos enraizados, ligados a Cristo. Em outras palavras, sem Cristo, nada somos. Sem Cristo, nós não produzimos nada de bom. Sem Cristo, nós estamos vacilantes, trêmulos, não temos segurança. Por isso é tão importante olharmos esse texto, vermos o que este texto tem para falar para nós. Nós conhecemos o contexto que Jesus vivia. Quantas vezes já refletimos sobre isso? Quantas vezes já ouvimos que o povo de Israel abandonou o Senhor,
Deus enviou os profetas, inúmeros profetas, e o povo de Israel negava esses profetas. Deus os levou para o cativeiro babilônico. Deus permitiu a destruição de Jerusalém. Deus fez um monte de coisa, ou permitiu um monte de coisa, para que este povo pudesse reconhecer que estava caminhando no erro. E muitos orgulhosos, teimosos, fariseus, zelosos, até como o apóstolo Paulo, não quiseram mudar a sua ideia. Continuaram daquele jeito, longe do Senhor, mesmo tendo o Senhor tão perto deles. E então nós olhamos, nós devemos entender que por vezes também podemos ser, talvez como esses líderes. Muitas vezes nós não queremos frutificar para o Senhor. Muitas vezes nós queremos apenas frutificar o que achamos de melhor. Nós só queremos fazer o que nos interessa. Só queremos o nosso prazer. E então o Senhor vem a nos chamar a atenção. Ele nos diz: amem ao Senhor acima de todas as coisas. E amem ao próximo como a você mesmo. Nós somos criaturas de Deus. Nós devemos viver o amor de Deus em nossa vida, a proclamar esta palavra. Em preparação a esta mensagem, nós escolhemos o hino Raça Eleita, que ele nos fala que se Deus não tivesse nos chamado, nós estaríamos na condenação. Mas muitas vezes os chamados do Senhor, eles menosprezam a palavra de Deus. Mesmo Deus tirando eles da escuridão, eles querem voltar para a escuridão. Porque não querem estar próximos do Senhor. Porque querem viver a vida somente da sua maneira. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esta parábola, ela é explicada da seguinte maneira: Jesus adverte seus adversários de que rejeitá-lo acabará por excluí-los do reino. O julgamento baseia-se na reação da pessoa de Jesus. Aqueles que o rejeitam são excluídos do reino de Deus e entregues à única opção que resta: uma eternidade longe de Deus no inferno. Em sua grande sabedoria e misericórdia, Deus usa o assassinato de seu filho para operar a salvação, assim como usou a rejeição dos líderes de Israel para aceitar a expansão do reino aos gentios. Rejeição e morte, salvação e expansão. Nós fomos chamados para testemunhar esta palavra. Nós somos chamados a, por vezes, olhar para a nossa vida e identificar aonde nós estamos sendo como os lavradores maus e aonde nós estamos sendo como os outros lavradores que serão contratados após estes lavradores maus serem tirados da plantação do Senhor. Porque é dito: estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Eu concluo este momento dizendo: quando somos chamados à atenção de que estamos a rejeitar a Cristo, devemos nos arrepender. Muitas vezes nós rejeitamos ao Senhor. Muitas vezes nós pecamos contra o primeiro mandamento, o qual Lutero escreve: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Confiamos mais em nós, confiamos mais na nossa segurança material, confiamos mais na nossa saúde, confiamos mais na nossa alegria, no nosso entendimento, e deixamos Deus de lado. Quando o Senhor nos chama a atenção, independentemente de quem Ele use, se é pela palavra, se é pelo pastor, se é por um irmão da igreja, se é por uma mensagem que nos chegou
pela internet, quando Deus nos chama a atenção de que nós estamos a rejeitá-lo, a rejeitar Cristo como Salvador, nós devemos nos arrepender. E é isto que os chefes dos sacerdotes e os fariseus deveriam ter feito, poderiam ter feito, e eles então estariam salvos. Mas eles queriam prender Jesus, eles queriam matar Jesus, porque Jesus não estava fazendo do jeito que eles queriam. Jesus entrou no templo e tirou todo mundo de lá porque eles estavam comercializando dentro do templo. Jesus diversas vezes sentou e comeu com pecadores, com cobradores de impostos, com prostitutas, e não com os líderes religiosos, porque eles é que se arrependiam, não os outros. E tudo isso foi criando um ódio no coração daqueles que por fim rejeitaram o Senhor. E nós lembramos o que Cristo veio fazer aqui neste mundo. O seu caminho já estava traçado. Ele veio para ser morto. Ele veio para carregar os nossos pecados. Ele veio para nos perdoar. Ele veio para ser a pedra principal da nossa vida. E ainda nesse texto de Mateus 21, é dito no versículo 44, quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Ou seja, quem não estiver edificado em Cristo, não terá salvação. Por isso, queridos de Cristo Jesus, que nós possamos anunciar a mensagem do Senhor e testemunhar que para toda rejeição a Cristo é necessário o arrependimento. Por isso, se nós eventualmente rejeitamos a Cristo ou rejeitarmos a Cristo, devemos nos arrepender, buscar ao Senhor e pedir-lhe perdão, porque sem Cristo nada podemos e nada somos. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador, a nossa pedra angular, hoje e sempre. Amém. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
congregação pode sentar. Nesse momento iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Também testemunham toda a nossa gratidão por tudo que Deus faz em nossa vida. E eu destaco hoje o texto de Filipenses, capítulo 13, versículo 14. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Muitas vezes nós olhamos o texto bíblico e pensamos o que isso tem a nos dizer sobre a oferta. Como deve ser a nossa vida? Uma vida dedicada ao Senhor, correndo direto para o prêmio da vida eterna. Nosso ofertar, também o fazemos isso, porque nós trazemos dos nossos bens ao altar do Senhor, para que esta palavra possa continuar viva e ativa em nosso meio, e mais pessoas possam ser alcançadas pelo maravilhoso perdão do Senhor. Durante este momento, nós iremos cantar o hino Louva, louva teu Senhor. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Pelas bênçãos que te dá. louva, louva teu Senhor, Pelas bênçãos que te dá. pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu irmão. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morrer na cruz, pela vida, amor e luz, nesta vida nos conduz, Ele é salvação. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Como poderás parar, vendo seu amor sem par, sua ajuda sem cessar, anos por louvar. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Neste momento queremos falar com nosso Deus em oração. Os pedidos e agradecimentos da nossa congregação. O Elton agradece pelo resultado dos exames do seu pai, mostrarem que não é grave o problema dele, do seu Emílio Albrecht. Orarmos pelos atingidos pela enchente em Santa Catarina. Marli agradece por todas as bênçãos. Família Pedroso agradece por todas as bênçãos recebidas. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com nosso Deus em oração. Após a oração proferida pelo pastor, oramos em conjunto o Pai Nosso. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, neste momento nós queremos te agradecer por todas as bênçãos que tu derramaste sobre as nossas vidas. Nos unimos com a Marli, com a família Pedroso, para te agradecer todas as bênçãos que tu conferiste a estes nossos irmãos na fé. Obrigado, Senhor, porque tu sempre estás a nos abençoar, ao levantarmos, ao nos alimentarmos, ao trabalharmos, ao termos momento de alegria, ao termos até momentos difíceis. Tu nos abençoas com a tua presença em nossa vida. Tu nos abençoas principalmente
com a certeza de uma vida eterna, confiantes em Cristo Jesus como nosso Salvador. Por isso, querido Deus, pedimos que continues a nos abençoar, para que nós possamos testemunhar esta palavra, que não sejamos como aqueles lavradores maus da parábola, que não quiseram dar o fruto ao dono da plantação, e Tu és o dono da nossa vida. Nós devemos frutificar conforme a Tua vontade, e o fruto que Tu queres é uma vida honesta, uma vida correta, uma vida de arrependimento, uma vida a testemunhar que Tu és o único e verdadeiro Deus que existe, uma vida entregue em confiança em Teu Filho Jesus como o único e suficiente Salvador. Por isso, Senhor, abençoa-nos, firma-nos, enraiza-nos em Ti, para frutificarmos e testemunharmos a Tua palavra. Querido Deus, queremos orar por todos aqueles que estão passando por dificuldades, sejam materiais ou espirituais. Querido Deus, envia Teu Espírito Santo a consolar estes corações atribulados. Querido Deus, pedimos também por todos que foram atingidos pela enchente em Santa Catarina. Querido Deus, estende a Tua mão protetora sobre eles, a abençoá-los e também prover-lhes o que é necessário para a continuidade da sua vida. Também oramos pelo Estado de Israel, que foi alvejado por um atentado, e pedimos que a Tua mão esteja sobre eles, a abençoá-los na reconstrução do seu Estado e também, Senhor, consolando aqueles que perderam entes queridos neste atentado. Nos unimos, Senhor, com o Elton para Te agradecer pelo resultado dos exames do seu Emílio, que mostrou que os seus problemas, que ele não tem um grave problema de saúde. E pedimos, Senhor, que continues a abençoá-lo, a fortalecê-lo, a firmá-lo em Ti, ó querido e bondoso Deus. Também, Senhor, queremos orar por todas as autoridades, em todas as esferas, em nossos municípios, estados, países, que Tu estejas abençoando estas autoridades para realmente serem verdadeiros representantes Teus, e aqueles que agem com injustiça que possam se arrepender e dedicarem a sua vida para o bem do próximo. Querido Deus, tantos são os nossos pedidos, olhamos tantas coisas ruins acontecendo ao nosso redor, que clamamos a Ti, Senhor, esteja a abençoar a todos. Da mesma maneira, como dissemos no início deste momento, tantas são as bênçãos que Tu conferes à nossa vida, que devemos sempre Te agradecer, Senhor, Te louvar por tudo que Tu fazes na nossa vida. E, Senhor, tudo mais que pesa em nossos corações, nós queremos colocar na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador,
congregação pode sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo para a nossa salvação, nosso perdão e o fortalecimento. Aqueles que não são membros e gostariam de participar da ceia, pedimos que conversem com o pastor num outro momento. No primeiro banco temos álcool em gel, para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é.
cidade do Deus de Jacó jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Glória, aleluia. Aleluia, 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda a minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia,
Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com o nosso Deus em oração, também agradecendo a oportunidade de que, mais uma vez, em que participamos da ceia, celebramos a ceia, damos testemunho de Cristo como aquele que morreu para ser o nosso Salvador. Oremos. Querido e grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado por todas as Tuas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo fortalecimento da nossa fé, pelo perdão dos nossos pecados. Querido Deus, esteja a nos utilizar para que a Tua palavra chegue a outras pessoas, para que o Teu Evangelho Salvador possa converter corações pecaminosos, pessoas que Te rejeitam, que possam confessarem o Teu amor, reconhecerem o Teu perdão. Por isso, Senhor, pedimos, aumente o amor em nossos corações, para amarmos a Ti, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas, e amarmos o nosso próximo, como nós nos amamos, anunciando a Tua palavra, para que todos possam conhecer a Tua salvação. Isto nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente, chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, tanto congregados como visitantes, tanto nos alegram com a sua presença. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Ao fundo, nós temos informativos que ficaram prontos para o mês de outubro e novembro. Então, num lado da folha está o mês de outubro, do outro lado está o mês de novembro. Então, já preparamos o informativo para 2 meses. E os nossos avisos para essa semana: amanhã nós teremos reunião de diretoria, 9 horas da manhã. Na próxima quinta-feira, nós estaremos realizando o casamento da Adriane e do Ian em Cuiabá, será às 18 horas lá. E o nosso próximo culto, no próximo sábado, 19 horas. Então, esta é a programação desta semana. Aí eu peço outro slide, Lívio. No próximo final de semana, nós teremos o culto em que iremos lembrar o Dia das Crianças. Então, esta imagem eu vou colocar lá no grupo da comunidade. Então, no culto do dia 14 deste mês, estaremos lembrando o Dia das Crianças e, após o culto, teremos um momento de confraternização organizado pelo Departamento de Escola Bíblica. Pedimos que cada família que irá ficar para este momento, que traga um prato doce ou salgado para esta confraternização. Então, semana que vem, nós teremos o culto, onde as crianças terão um momento especial na escolinha. Aí, depois do culto, nós queremos fazer uma confraternização. E pedimos, então, que quem for ficar, participar conosco, não é só para as crianças, tá? Para toda a congregação, que cada um traga um prato de doce ou salgado para este momento. E a outra imagem, e eu convido o presidente dos jovens a vir aqui à frente, para falar um pouquinho nosso trabalho dos jovens. Os jovens programaram aí uma atividade diferente, uma janta. O Anthony está chegando. Enquanto o Anthony chega, os nossos jovens estão se programando para, talvez em 2025 ou 26, mais provável que seja em 25, que nós iremos sediar o Congresso de Jovens. Então, estamos nos programando para arrecadar um pouquinho para isso. E aí o Anthony tem um recado aí acerca de um jantar que os jovens querem organizar. Boa noite a todos, agradeço a presença. Que nem o pastor falou, a gente vai provavelmente estar pegando, não o próximo congresso agora, no ano que vem, mas sim, talvez o outro. E a gente já está se preparando para poder estar recebendo o pessoal aqui, está pegando o espaço lá do Terceiro Milênio, né, pastor? Que fica mais aconchegante para todo mundo. Então, assim, a gente está fazendo promoções aí. Vamos fazer uma janta agora, dia 28. Vai ser cardápio aí Trogonoff. E a gente vai estar fazendo venda de bebidas à parte também. O valor é R$30, crianças de 5 a 10 anos R$15, abaixo de 5 anos não paga. Tá? Espero todos vocês na janta.
estar ajudando a gente aí. Vai ter mais, não é só essa, tem mais coisa aí pela frente. Obrigado. A gente tinha falado que ia chamar o Antônio aqui para frente, por isso está meio travado aí, né? Mas sim, então os nossos jovens estão organizando essa janta, será no dia 28, também alusivo, em comemoração ao dia da reforma. Então, naquele culto, nós vamos celebrar a reforma luterana, e após, então, os nossos jovens estão organizando essa janta. Diferente das outras jantas que nós organizamos, que foi por oferta, essa vai ter o valor cobrado de R$30. Nós vamos soltar no grupo, na comunidade, aquela nossa listinha, e aí quem for já sabendo que vai vir na janta, só colocar o nome ali. O acerto pode ser feito no dia, não precisa ficar comprando fichinha antes. E como o Antônio frisou, então nessa janta também vai ter bebida vendida à parte. Então os R$30 é para a refeição, o estrogonofe, e a bebida então sendo vendida à parte. São esses nossos avisos. Não sei se nossa presidente tem alguma coisa? Não? Então, só lembrando, né, amanhã nós temos reunião de diretoria, e sempre lembrando, né, a reunião de diretoria é aberta para toda a comunidade. Então, não é só a diretoria que se reúne em portas fechadas. Então, todos são convidados a participarem, tendo algum assunto que queiram, também podem procurar alguém da diretoria também para falar sobre esses assuntos na reunião. Então, nós queremos concluir o nosso culto aqui na igreja, cantando o hino Nada nos separa do amor de Deus, e após o cantar desse hino, que todos podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda magoidor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando quem vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará.